Aqui vos deixo com muito gosto um conjunto de propostas e sugestões de leitura que enriquecem na sua diversidade o programa Autores, feito por Carlos Mendes, aqui na TVI, resultado de uma cooperação semanal da Sociedade Portuguesa de Autores com a TVI. A primeira sugestão de leitura está relacionada com Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques é um dos mais extraordinários escritores do século XX, Prémio Nobel da Literatura, e que ganhou a merecida universalidade com um livro chamado 100 anos de solidão, que ainda hoje se continua a ler com prazer e com ganho para quem ama a literatura e gosta de histórias bem contadas, sustentáveis, com grandes personagens e com uma trama narrativa que nos prenda e que nos motive. Neste livro, O Escândalo do Século, o editor de Gabriel Garcia Marques juntou 50 textos jornalísticos do escritor, que nunca escondeu a sua preferência pelo trabalho jornalístico. Ele sabia que era escritor, queria ser escritor e trabalhou empenhadamente como escritor, mas queria ser jornalista, e aqui estão textos notáveis que nos vale a pena ler e reler, porque nos mostram até que ponto o escritor se alimenta da crónica jornalista e da narrativa jornalística. É o que Garcia Marques faz aqui, e não tenho dúvidas que algumas dessas histórias ele gostaria de as tratar ficcionalmente em livros, num trabalho, num esforço paralelo, que tanto resultado deu no seu caso. Ele foi um dos grandes narradores do século XX, que nos deixou muita saudade e que deixa muita saudade aos apaixonados pela literatura e pela grande ficção. Outra sugestão de leitura valoriza este título muito interessante, que tenho lido com gosto e com grande prazer pelas histórias que conta. É um livro do espanhol Pedro Gargantilla, um médico que tem tido intensa atividade associativa no domínio da saúde e da medicina, e que escreveu História Curiosa da Medicina, das sangrias à guerra biológica. É um livro sobre o homem, sobre a medicina, sobre a intervenção dos médicos no corpo e na vida do ser humano, um livro que se lê com prazer e que dá origem a muitas reflexões e muitas interrogações sobre o papel da medicina e sobre a intervenção dos médicos na nossa vida cotidiana, sempre em nome da saúde e do interesse individual e coletivo. Um livro que vale a pena ter e ler, porque se lê com gosto e que até se pode ler na sala de espera dos consultórios médicos, naturalmente com proveito para o doente e para a medicina. A última sugestão vai para com a chancela da Almedina, para um livro que é uma narrativa de uma vida, é uma autobiografia de André Jordão, um empresário que se tem destacado em Portugal pela sua intervenção na área do turismo. Uma viagem pela vida. Ele tem uma história longa, uma história aventurosa, uma história rica de perspectivas e de factos para contar. André Jordão, que ainda é visível em sítios de Lisboa que frequenta habitualmente e que alimentou amizades e relações no plano social, associativo e até de desenvolvimento turístico, escreveu um livro muito interessante, Uma Viagem pela Vida, que se lê com prazer e que é uma narrativa autobiográfica com densidade e interesse. É um livro a não perder.